Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 6, nós vamos ler hoje os versículos 1 a 12 e antes de entrar no texto eu quero desde já demonstrar uma vez mais a minha gratidão e a minha profunda alegria em ter cada um de vocês aqui diariamente, cada testemunho que eu leio, que eu ouço, cada feedback que chega a mim. Primeiro eu glorifico a Deus, toda a honra e toda a glória é sempre dele. E alegra muito meu coração saber que os devocionais são uma ferramenta do céu aqui na terra para as nossas vidas, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a estar conosco diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente. João capítulo 6, a história que nós vamos falar hoje, ela está detalhada do versículo 1 até o versículo 12, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer diferente. Ao invés de ler os 12 versículos, depois de voltar explicando eles, nós vamos lendo, parando, comentando algumas coisas e seguindo em frente. Simbora? Então vamos, versículo 1 diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Primeira pausa aqui, porque nos versículos 2 e 3 existe uma lição muito preciosa que eu não posso passar sem compartilhar isso com vocês. Se você não percebeu, há um contraste nos versículos 2 e 3 entre multidão e discípulos. Multidão e discípulos. O Senhor, Ele ama a todos. Ele ama os discípulos, Ele ama a multidão. Mas eu creio que há um convite de Jesus para que nós não apenas façamos parte da multidão, mas que sejamos os seus discípulos. Você vai perceber no versículo 2 que diz que uma grande multidão continuava a segui-lo. E depois vai dar o motivo dessa multidão seguir Jesus. Porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Gente, todo milagreiro, e Jesus era um grande realizador de milagres, todo milagreiro, ele vai atrair, invariavelmente, uma grande audiência. Porque se ele cura um doente, qualquer doente vai querer procurar aquele milagreiro para poder dizer, olha, ora por mim, impõe as mãos na minha cabeça, faz um ato profético aí, porque eu preciso ser curado. Qualquer milagreiro, qualquer pessoa que, através de uma oração, de uma imposição de mãos, de uma profecia, operou um milagre, sinais, prodígios, maravilhas, ela vai atrair a atenção de muitas pessoas. Agora, nem sempre a multidão está atrás do milagreiro. Na maioria das vezes, a multidão está atrás do milagre. Quando a pessoa recebe o milagre, ela vai embora. Não há uma transferência de coração, porque o objetivo daquela busca era o milagre. Já os discípulos estão num campo mais profundo. Os discípulos estão conectados diretamente com Deus no milagre. Tem pessoas, gente, que só estão atrás dos milagres. Mas Jesus nos convida a ter intimidade conosco a ponto de o nosso coração desejar de fato o Deus dos milagres. E observe que no versículo 3, ele fala assim, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os discípulos. Essa expressão subir ao monte dá a ideia de um lugar que é mais destacado, um lugar diferenciado, um lugar separado para se reunir com os discípulos. Você já reparou que Jesus, muitas vezes no ministério dele, ele pregava em parábolas, e aí os discípulos perguntam para Jesus, né? Senhor, mestre, Rabone, por que tu pregas em parábolas? E Jesus fala assim, eu estou pregando em parábolas, eu estou pregando de uma forma que vocês entendam e a maioria das pessoas não entendam. E é bastante curioso isso, porque Jesus, como um pregador, um mensageiro, palestrante, ele pregava para que as pessoas não entendessem que coisa é essa. Qual pregador, qual mensageiro prega com a intenção de que as pessoas não entendam? Isso aqui choca meu coração. Quando eu faço um devocional como esse, eu estou orando, clamando, buscando Deus. Faz um grande milagre para que as pessoas entendam o que eu quero passar. Mas Jesus é diferente. E quando os discípulos perguntaram, mestre, por que isso? Jesus falava assim, é porque a vocês é dado os mistérios, os segredos do reino de Deus. Então, a pessoa que busca o milagre, para ser bem sincero, na maioria das vezes, ela vai ter o milagre. Jesus não vai negar para ela o milagre. Tem milagres que acontecem,
Tem milagres que não acontecem. Mas, na maioria das vezes, a pessoa ela vai obter o milagre. Deus é poderoso para fazer milagres, Deus ama, Deus tem misericórdia. E você vai ver que muitos dos milagres de Jesus eram gerados na compaixão que o Messias tinha vendo as pessoas naquela situação. Esse milagre, inclusive, que nós vamos tratar daqui a pouco, é um deles. Porém, o primeiro chamado, o primeiro alerta do Mestre para nós no devocional de hoje é: será que o nosso coração está desejoso apenas pelo milagre ou está desejoso pelo Deus do milagre? Alguns dias atrás nós falamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Inclusive, gente, da última vez que eu vi aqui no canal, deixa eu ver se consigo esse número facilmente agora. Não, agora vai demorar, não deixa eu perder tempo aqui. Mas da última vez que eu tinha contado, tinha mais de 500 devocionais aqui no canal. Então você que está aqui a primeira vez, aproveita, porque todo devocional que você clicar aqui, certamente, 100% de certeza, Deus vai falar contigo. E num dos últimos devocionais que nós fizemos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, nós falamos de uma frase que esses 3 jovens que foram lançados numa fornalha por conta da sua fé, uma frase que eles comentam com Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Eles dizem assim: olha, imperador, nós cremos que Deus é poderoso para nos livrar até se você nos jogar na fornalha. Mas se Deus, porventura, não quiser nos livrar da fornalha, a gente vai ser fiel do mesmo jeito. Nós vamos morrer por amor a Ele, sendo fiel a Ele do mesmo jeito. A gente não vai se dobrar diante de estátua nenhuma. Esses 3 jovens mostraram um nível de relacionamento onde eles não amavam o milagre, eles amavam o Deus do milagre. Então, Deus operando o milagre ou não, meu irmão, estou firme, estou fechado com Deus. Esse é o chamado de Cristo para essa geração, que é uma geração tão viciada em milagres, tão viciada em sinais, prodígios, maravilhas. Ouça uma coisa, Deus é poderoso para resolver o seu problema. Mas o chamado de Deus não é para resolver um problema, não é para você resolver um problema de boleto, problema mensal, problema temporário. O chamado de Deus, meu irmão, é para você resolver um problema que é eterno. Que problema eterno é esse, Tiago? O problema é que a nossa natureza ela é totalmente caída, miserável, condenável. Mas Jesus tem poder para nos resgatar. Jesus tem poder para nos restaurar. E Ele nos chama para sermos discípulos. Você é multidão, você é discípulo? A primeira pergunta de hoje. E vamos seguindo no texto. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Olha que interessante. Jesus está ali com os discípulos, ele sobe um monte. De repente ele vê uma multidão se aproximando. Ele já começa a perceber o problema que está se formando ali. E Jesus faz uma pergunta para Filipe. E bom, nós podemos fazer perguntas com diversos objetivos, concorda comigo? Tem perguntas que são retóricas, tem perguntas que são de dúvidas reais. A maioria das perguntas, quando nós fazemos, é buscando uma informação que nós não sabemos. Então, eu recebo muita pergunta sobre textos bíblicos. Tiago, me explica aqui o que está aqui nesse texto bíblico, não entendi, o que significa isso? Será que isso aqui não é contraditório? Tal coisa. A pessoa está buscando uma informação e entendimento que ela não tem. Se você já foi numa autoescola e começou a aprender a dirigir de alguma forma, você está ali no carro, talvez você está aprendendo. Olha, se eu fizer isso aqui com a marcha, o carro vai para onde? A embreagem, o freio, qual o momento, o volante. Para que serve aqui esse botãozinho aqui no painel? Essa luzinha, você quer uma informação que você não sabe. Mas a pergunta de Jesus é diferente. E a prova disso é justamente o versículo seguinte. Olha só, versículo 6. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já tinha em mente o milagre que ele iria fazer. A solução já estava em Jesus. Mas por que Jesus pergunta então para Filipe? Para pô-lo à prova. E quando fala assim, para pô-lo à prova, deixa eu traduzir para você, ficar bem fácil. Jesus ele faz essa pergunta para Filipe para revelar o coração de Filipe. Agora vamos pensar aqui direitinho, tá? Tiago, Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles são oniscientes, eles conhecem todas as coisas. E se Jesus já sabia o que ele iria fazer, por que ele queria revelar o coração de Filipe? É porque Jesus não queria revelar o coração de Filipe para Jesus, desculpa a redundância. Mas Jesus queria revelar o coração de Filipe para Filipe. Entende? Tem perguntas que Deus me faz que não é para ele saber, Tiago, eu preciso de uma informação sua que eu não tenho.
Me fala aí, o que é que você pensa sobre tal? Não, Jesus sabe tudo que eu penso, tudo que eu sinto. Ainda que a palavra não tenha me chegado à boca, o Senhor já conhece. Mas quando Jesus me faz uma pergunta, é para que eu me conheça. Quando o Espírito Santo te faz uma pergunta, é para que você tenha acesso ao que está no seu coração. Esses dias uma pessoa, estávamos conversando, né, em um aconselhamento, e eu falei assim para a pessoa, olha, o que eu vou te falar aqui hoje, você vai levar para toda a sua vida. Serve para tudo. Tudo que você fizer, toda direção, toda decisão que você tomar, você tem que em algum momento se perguntar, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? O que é que eu estava querendo quando tomei aquela decisão? O que é que eu estava sentindo falta que me gerou tal sentimento que me fez agir assim? E isso não vai te ajudar a perceber tudo sobre você, porque é impossível a gente saber todas as coisas, mas certamente vai aumentar o seu autoconhecimento. Esse é um exercício que você faz consigo mesmo. Agora, meu amigo, multiplica isso pela enésima potência, porque é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está perguntando para Filipe, Filipe, o pessoal está chegando aí, não tem nada o que comer, já fazer o quê, Filipe? E Jesus queria colocar o coração de Filipe à prova, queria trazer o coração de Filipe à tona. E Filipe fala o seguinte, Filipe lhe respondeu, versículo 7, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Quando Jesus faz essa pergunta a Filipe, o coração de Filipe é revelado, o que vem para fora é que Filipe estava olhando mais para a realidade ao redor dele do que para o Deus dele. Isso, gente, acontece tanto conosco, tanto conosco. A gente foca mais nas circunstâncias ao nosso redor do que no Deus que está diante de nós. No Deus que está nos acompanhando, nos abençoando, nos guardando, nos prosperando a todo momento. Na verdade, algumas pessoas têm um entendimento errado de que a fé nega ou contradiz a realidade. Não é isso. Não é isso. A fé não nega a realidade. A realidade está ali, diante dos seus olhos. Ela existe. Não dá para negar ela. A questão é que o que os nossos olhos veem não é a totalidade da realidade. Vou até falar devagar novamente para você entender isso aqui. O que os nossos olhos veem, nossos olhos físicos, carnais, veem, não é a totalidade da realidade. Entende? Ou seja, a realidade é formada, uma parte pelo que eu vejo com os meus olhos físicos, mas a realidade também é formada por uma parte invisível. Eu vou dar um exemplo aqui que é ridiculamente simples e você vai perceber que esse entendimento que eu te falei não é uma filosofia alta demais para você alcançar, algo muito simples. Um exemplo ridículo. Você vê o vento? Não. Mas você vai negar que o vento existe? E olha que o vento é físico, tá? Não estou nem falando de coisas metafísicas, do mundo espiritual. O vento é físico. Mas a gente não vê o vento. Entretanto, a realidade, ela não é apenas o que os nossos olhos veem, nossos olhos físicos veem. A realidade é composta do que nós vemos com os nossos olhos físicos, mas ela é composta também com a realidade espiritual, com o que nós vemos com os olhos espirituais. Se eu fosse Filipe, claro, depois de ler a história, né? Ler a história, ser abençoado, estudar o texto, meditar, o Senhor falar comigo, aí fica muito mais fácil. Mas se fosse nos dias de hoje, e eu fosse Filipe, eu desconfio que eu deveria responder assim, Senhor, a gente tem aqui 200 denários, não dá para poder comprar comida para todo mundo, mas a gente tem aqui, eu estou aqui diante do Senhor, que é o maior milagreiro do universo. O Senhor que traz à existência aquilo que não existe. Então está na sua mão. Eu confio em ti, entrego a ti. Não sei o que você vai fazer, mas eu estou aqui, o Senhor faz parte da realidade que eu tenho. E tem até aquela música, né, Abba, né, que a Laura Sogueles canta. Tem uma parte da música que diz assim, tu és a minha realidade. Então Jesus é a nossa realidade. Quando Jesus perguntou isso para Filipe, isso revelou que o coração de Filipe, a mente de Filipe estava na escassez. Mas vamos seguir o texto. Versículo 8 vai dizer assim, ó, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Olha que interessante. Olha que interessante. Quando Filipe fala assim, ó, 200 denários não comprariam o suficiente para que cada um recebesse um pedaço, Filipe, na verdade, ele está trazendo uma ideia A ideia de Filipe aqui é a ideia do absurdo. Não é só de um cálculo matemático simples. Digamos que você estivesse ali naquela situação, naquele momento. E Jesus visse uma multidão e Jesus te perguntasse, né? Fulano,
que é que a gente pode fazer para poder alimentar esse povo? E digamos que você respondesse assim, Senhor, rapaz, eu acho que nem com R$ 1 milhão dá para alimentar esse pessoal aí não. Você tira um número da cabeça, entende? Você fala um número muito absurdo para a realidade, para poder dizer assim, ó, nem com muito dinheiro a gente vai conseguir. Então Felipe, ele está nessa perspectiva. Nem com muito a gente vai conseguir. André já é diferente. Porque André, ele mapeia a realidade, ele percebe que a realidade que ele vê não é suficiente. Atenção, isso aqui é forte demais, gente. Isso aqui eu me arrepio aqui agora. André, ele mapeia o que ele vê, ele percebe que o que ele vê não é suficiente, mas ele entrega a insuficiência dele para Deus. Não, vou repetir isso aqui é fantástico. André, ele olha, ele mapeia a realidade, ele percebe, bom, não tem como resolver esse problema, mas a insuficiência que ele tem, ele apresenta para Deus. E essa é uma grande lição para as nossas vidas. Quantas e quantas e quantas vezes aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo que nós passamos, é insuficiente para resolver o problema. É insuficiente para resolver a questão. Mas quando você pega a tua insuficiência, a tua incapacidade, a tua limitação e apresenta diante de Deus, entrega para Deus, aquilo que é insuficiente nas suas mãos é suficiente para que Deus realize o que Ele quer realizar. Aquilo que é insuficiente nas suas mãos é suficiente para que Deus realize o que Ele quer realizar. Agora, você precisa entregar a Deus. Então, por isso que André fala assim, ó, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Ele apresenta o garoto para Deus. Ó, tá aqui o rapaz. Ó. O rapaz está aqui. Eu mapeei, Senhor, procurei aqui. O máximo que a gente tem é esse rapaz aqui de 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus fala o seguinte, ó, mandem o povo assentar-se. E aí vai dizer o versículo 10, havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. E eram cerca de 5.000 homens. Quando se fala de 5.000 homens, gente, normalmente naquela época não se contava as mulheres, as crianças, mas provavelmente também tinha mulheres e crianças. Então, a quantidade de pessoas aqui excede de 5.000 pessoas para você alimentar. Tem gente que não consegue se alimentar e não consegue... Tem gente que passa dificuldade para alimentar a própria família. Imagina se alimentar 5.000 pessoas sem recursos. Mas você está diante aqui do Deus do impossível. Meu irmão, quando o Deus do impossível está com você, não tem erro, confia. Olha só, Tiago, por que Jesus mandou o povo se assentar? Primeiro, a ordem, a organização. Milagre não tem a ver com desorganização. Né? Não é porque Deus é um Deus de milagre que Ele vai fazer de qualquer jeito. Aprende isso. É porque Deus é um Deus de milagre que Ele vai fazer de qualquer jeito. Então, por exemplo, você está numa equipe de música para ministrar adoração musical diante do corpo de Cristo ali num culto. Você confia que Deus vai fazer. Você confia na mão de Deus. Fala, Deus, olha, é o Senhor que tem que ir na frente. Se eu não for na frente, não adianta. Vai ser só uma apresentação bonita. E olhe lá. Mas o fato de você confiar em Deus não te isenta de aprender a música, de tocar a nota certa, de fazer tudo bonitinho, entende, gente? Imagine, por exemplo, se o guitarrista, ou tecladista, ou baixista, ou violonista, ou qualquer ista que você imaginar, imagine qualquer um deles fala assim, ó, vou tocar de qualquer jeito aqui, porque na verdade Deus vai fazer um milagre. Peraí, Deus não é Deus de desorganização. Então, note que Jesus, ele vai fazer o impossível, mas ele usa também as coisas possíveis para poder organizar tudo direitinho. E tem um detalhe aqui que você tem que perceber. Aliás, eu vou deixar para depois esse detalhe. Mas eu quero te falar o seguinte, olha só. O fato das pessoas ali sentarem na grama antes de receberem o milagre, receberem a multiplicação dos pães, isso simbolicamente nos ensina algo precioso. É que nós precisamos aprender a descansar antes do milagre. Quando Jesus fala assim, ó, se assenta, toma teu assento aí na grama, se organiza direitinho. Calma, o milagre não chegou ainda. Os pães não foram multiplicados. As pessoas não sabem o que Jesus vai fazer ali. Mas quando você descansa antes do milagre, essa é uma grande chave para que o milagre seja trazido à existência. Porque, na verdade, quando você não descansa, você está mostrando que você não confia. E quando você não confia, você está dizendo, eu não tenho fé em Deus. E a fé, ela é o caminho pelo qual Deus vai trazer o impossível à existência do possível.
A fé é esse caminho onde vai pegar aquilo que não existe e vai trazer existência. Gente, pelo poder da palavra, foi pela fé que Deus criou todas as coisas. Foi pela fé que Deus trouxe à existência tudo o que hoje existe. E é pela fé que Deus opera os milagres. Então ele fala para as pessoas, olha, tomem assento. Versículo 10, todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Versículo 11, então Jesus tomou os pães, olha a ordem, tomou os pães, deu graças e os repartiu. Essa ordem aqui é fundamental para a gente entender como o processo de milagre acontece na sua vida. Fundamental. Primeiro você agradece, depois você vive o milagre. É muito fácil agradecer depois, né? Poxa, depois que o milagre aconteceu, tudo bem, você está com o coração grato, mas você não precisa ter fé depois do milagre. Agradecer antes, meu amigo, isso é um nível de fé bizarro. Você vai ver Jesus agradecendo antes de multiplicar os pães. Você vai ver Jesus agradecendo antes de ressuscitar Lázaro. Inclusive, Jesus ainda fala na oração de Lázaro, João 11. Jesus fala assim, Senhor, Pai, ele fala assim, Pai, muito obrigado porque tu nunca me abandonaste. Na verdade, tu nunca me abandonaste, né? Mas eu estou fazendo isso aqui para que as pessoas ao meu redor vejam que o Senhor nunca me abandonou. Então, Jesus já sabia que o milagre ia ser feito e ele agradece antes do milagre ser feito. A gente precisa ter esse costume, essa prática mesmo de agradecer nos dias ruins. Olha, quando você passar por dias ruins, onde a vontade às vezes é de reclamar, é de murmurar, é de jogar tudo para cima, na verdade, esses dias ruins, eles são uma riquíssima oportunidade da parte de Deus. Uma riquíssima, talvez raríssima oportunidade da parte de Deus, da gente exercer a nossa fé naquela circunstância. Entende? Então, é muito fácil você ter fé nos dias bons. Muito fácil você ter fé depois que o milagre aconteceu. Mas e antes do milagre acontecer? Você vai ter fé? Você vai agradecer? Você vai continuar fiel? Meu irmão, isso é decisivo para que o milagre aconteça. Observe, isso é um padrão na vida de Jesus. Jesus sempre agradece antes do milagre acontecer. Agora, o agradecer nosso, eu preciso tomar nota disso, não é um agradecer da boca para fora. É uma gratidão que precisa morar no coração. Por que eu sinalizo isso? Porque tem algumas pessoas que acham que a gratidão é um talismã. É uma palavra mágica. Como se você falasse assim, ó, abracadabra, e o milagre vai acontecer. Ao invés de abracadabra, você fala gratidão. Gratidão, porque eu tenho que jogar a gratidão para o universo. Que o universo devolve a gratidão. Não tem a ver com isso. Gratidão precisa ser uma realidade do nosso coração. É aquela música do Delino Marçal. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele também é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se não abrir, ele também é Deus. A porta aberta é ele, a porta fechada é ele. Entenda que a gratidão, ela guarda o nosso coração em todas as circunstâncias. Depois do milagre e antes do milagre. Mas vamos seguindo que o tempo aqui já está avançando. Onde nós paramos, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Olha que interessante. Essa história da multiplicação dos pães, ela está em vários textos, não apenas no Evangelho de João. Os outros evangelhos também vão tratar dela. E cada evangelho vai trazer um detalhe diferente. Hoje foi o texto de João, mas existem outros evangelhos que vai dizer que Jesus, ele reparte, ele ora, agradece a Deus, reparte os pães, ele dá aos discípulos e os discípulos distribuem para a multidão. Por que esse detalhe é interessante? A gente volta para o início do devocional, onde há uma diferença entre a multidão e os discípulos. Os discípulos, eles não têm só acesso às revelações profundas do coração do Mestre. Os discípulos, eles participam do milagre. Quando você é discípulo, você participa do milagre. Você é o meio pelo qual Deus faz um milagre na sua vida. Tem uma história interessante, tem um amigo meu, muito querido, e por eu já conhecê-lo há muito tempo, conheço muitas histórias da vida dele, e eu já vi vários episódios onde Deus derramou profecias na vida dele, profecias lindas, né? Muitas delas, inclusive, já se cumpriram, outras estão por se cumprir. E interessante que, às vezes, ele, em diversos lugares diferentes, pessoas que nunca viram ele na vida, que não tem como conhecer a vida dele, as pessoas vão lá e falam a mesma coisa.
E eu, que sou amigo dele, conheço a vida dele, já vi as profecias acontecerem, a gente fica dando risada, né? Falar, rapaz, impressionante, Deus não tem jeito, Deus te guarda, te persegue mesmo, né? Porque onde você chega, a pessoa nunca te viu na vida e fala a exata mesma coisa. E aí eu falava assim com ele, falava, olha, mas quer saber de uma coisa? Melhor do que receber uma profecia, uma revelação, uma palavra de conhecimento, é você entregar uma palavra. Que ele, rapaz, será? Porque receber uma profecia... Gente, receber uma palavra de conhecimento realmente é algo muito lindo, é forte, é delicioso, te marca mesmo, marca o seu coração. Mas eu falei pra ele, ó, ser usado por Deus pra falar com alguém é mais gostoso ainda. Aí teve um dia que ele foi usado por Deus pra poder liberar uma palavra na vida de alguém. E aí depois que aconteceu esse episódio, ele veio falar comigo e falou, rapaz, aquilo que você falava eu não acreditava, mas é verdade. É melhor, é mais gostoso do que receber uma palavra e entregar uma palavra. Porque, gente, entenda uma coisa, o coração do discípulo, ele tá tão no mestre, que ele não se preocupa se ele vai receber o milagre. Ele quer fazer parte do processo milagroso da vida de alguém. Ele quer fazer parte, ele quer ser canal de Deus. Senhor, usa-me para a tua glória, eis-me aqui, sou teu instrumento. Ele se delicia em fazer parte da obra do mestre dele. Esse é o coração do discípulo. O que é um discípulo? É uma miniatura do mestre, entende? Então o coração do mestre está nele. Nós precisamos ter esse coração que se alegra em abençoar o outro. Às vezes a nossa espiritualidade, ela é muito rasa, a gente só quer Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E Deus nos chama para nós sermos bênção na vida do outro. Observe que quando Deus chama Abraão, Deus fala assim, Abraão, olha só, eu te abençoarei, te tornarei famoso e te farei uma bênção. Olha os níveis, te abençoarei, ok, eu vou te abençoar, mas eu vou te fazer uma bênção. Mais do que você ser abençoado, é você se tornar uma bênção, onde quer que você estiver, meu amigo. E sabe o que acontece com quem se torna uma bênção? Com quem faz parte do milagre? Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Olha que interessante. Depois que o milagre acabou, que mais de 5 pessoas se alimentaram com pão de cevada, eu nem falei sobre isso, né? O devocional correu tanto, mas essa sinalização aqui de pão de cevada é porque haviam 2 tipos de pães naquela época, e o pão de cevada era o pão dos mais pobres, por assim dizer, né? Então, quando André fala assim, ó, tem um menino aqui com 5 pães de cevada, ele está dizendo assim, uns 5 pães, pão fraco, um pão de gente pobre, né? Um pão que não tem muito valor. Então tem até esse detalhe, mas enfim, vamos lá. Quando Jesus fala assim, ó, ajuntem o que sobrou, na verdade, eles juntam 12 cestos. Então fica um cesto para cada discípulo. Gente, deixa eu perguntar aqui. Quantos pães cabem num cesto? Um cesto médio. Vamos pensar aqui, sei lá, 30 pães. Tô pensando na noção aqui. Meu pai já teve padaria, né? Talvez num cesto aí acaba 30, 40, 50 pães. Alguém come 30, 40, 50 pães? Só se estiver possuído mesmo por uma potestade. Se bem que o pessoal fala assim, ó, crente muitas vezes tem aquele negócio de não beber, mas esse negócio na hora de comer, meu amigo. Olha, eu conheci uma pessoa, gente. Se estiver assistindo esse devocional, me perdoe, tá? Mas tinha uma potestade, não era possível. A pessoa era magra porque era ruim, coração ruim. A pessoa comia 10 pães sem brincadeira nenhuma. A gente pensava, meu Deus, não é possível isso. Crente tem um negócio mesmo. Mas mesmo assim, você não vai comer um cesto com 30, 40, 50 pães. O que eu quero te dizer é que o que sobrou para os discípulos foi muito, 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 muito mais. Quando você participa do milagre, quando você faz parte do milagre, quando você se disponibiliza a abençoar outras pessoas, você é muito mais abençoado. Vem muito mais para você. Numa sala de aula, onde tem um professor e vários alunos, sabe quem mais aprende? O professor. Porque o aluno, muitas vezes, ele só vai ver aquela aula uma vez. O professor vai dar aquela aula sempre, porque ele está sempre aprendendo. Às vezes as pessoas falam assim no devocional, Thiago, olha, o devocional foi uma bênção, Deus falou comigo, tem me abençoado bastante. Sabe quem mais é abençoado pelo devocional aqui? Eu. Tenho a certeza absoluta. Eu sei que cada um recebe sua porção, isso é uma bênção, mas eu não falto nenhum devocional. Então sou constantemente abençoado pelas palavras ministradas aqui, pelo estudo da palavra, por meditar na palavra de Deus. Entenda de uma vez por todas.
Você pode ser abençoado, abençoada, você já é abençoado, abençoada, mas o Senhor te chama para ser uma bênção. O Senhor te chama para tirar os olhos da escassez e olhar para Ele. Quando você olhar para Ele, quando você guardar o teu coração em gratidão, você vai fazer parte de um grande processo de provisão. Eu creio nisso. Que você não seja apenas uma multidão que está correndo atrás de um milagre, mas que você seja um discípulo que compartilha do coração do Deus que faz o milagre. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Vamos orar para fechar esse devocional. Inclusive, o devocional de hoje é um milagre. Olha o microfone que eu costumo fazer. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Deu chabu. Hoje eu tô aqui no microfone da moedinha. Mas espero que o áudio esteja ótimo para vocês aqui. Vamos orar? Antes de nós orarmos, eu quero convidar vocês, cada um de vocês, quem está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Se inscreve agora. Vai ser uma bênção para você estar aqui conosco. Segunda a sexta, 7h30 da manhã. E eu quero te convidar para ir no comentário fixado aqui da transmissão e clicar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, um grupo fechado, sem conversas paralelas, e ele serve para duas coisas. 10 minutinhos antes do devocional, eu te mando o link da transmissão, isso já vai ser um lembrete para você e vai te ajudar a ser constante, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que durante o dia, eu vou te enviar as minhas anotações pessoais aqui no devocional, vou enviar só lá no grupo. Então você estando no grupo, ainda tem esse material de apoio para poder estudar durante o dia, meditar. Inclusive, se quiser, não tem problema nenhum, problema zero com isso. Se quiser pegar essas anotações, esses esboços, já posso pregar essa palavra em minha igreja, em tal lugar, fica à vontade, vamos deixar Deus te usar profundamente. Então, essas anotações eu mando apenas lá no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, tá bom? Tem também o link da nossa comunidade de discipulado que você pode acessar para poder aprender, crescer mais conosco. É lá que nós aprofundamos o estudo da palavra de Deus. Vamos orar, gente, que o tempo está escasso já? Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra, por essa direção. Eu quero te pedir, Pai, se porventura o nosso coração tem estado apenas no milagre, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a verdadeiramente chamar o Deus do milagre. Nos ajuda a entender que a gratidão, ela vem antes do milagre ser feito, não só depois. Nos ajuda a ter um coração grato em Ti, Senhor. Nos ajuda a deleitarmos-nos em sermos canais de bênção. Eu sei que há um desejo, uma necessidade no coração de muitos em serem abençoados, seja numa causa específica, numa situação que estão vivendo. Mas eu quero te pedir, nos ensina a termos prazer em sermos uma bênção na vida de alguém. Nós te clamamos por isso, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, gente. Tamo junto. Deixa like no vídeo, o seu like é muito importante para essa transmissão chegar para mais pessoas. E antes de sair daqui, é claro, deixa um feedback. Qual foi a parte desse devocional que mais falou ao seu coração? Comenta aqui, teu comentário é uma bênção. Faço sempre questão de ler, curtir e responder todos os comentários. Quem teve dúvida também pode colocar que a gente responde nos comentários, tá bom? Tamo junto sempre, gente. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.